Ezequiel 47, versículos de 1 a 5. Mesmo assentados, mas com muita reverência, acompanhe então a leitura do texto. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vou repetir, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada por esse momento especial, quando a gente para tudo para refletir na Sua palavra e descobrir a vontade do Senhor para nossas vidas. Ó Deus Santo, abrimos o nosso coração. Queremos Te conhecer mais. Queremos conhecer mais a Tua palavra. Queremos conhecer mais a Tua vontade para nossas vidas. Vem sobre nós, Senhor. Domina este tempo. Domina o nosso ser. Nos permita compreender mais da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito gostoso quando a gente vê os momentos do culto combinando sem que a gente tenha conversado diretamente com quem, por exemplo, está dirigindo o louvor. A gente até comentou isso no discipulado, né, do louvor na sexta-feira, porque o Senhor inspira tanto quem vai ministrar o louvor, as canções, quanto as pessoas que dirigem o culto, que vão pregar. E o foco aqui foi, sem dúvidas, adoração e encontrar o Senhor. Encontrar o Senhor. E tem tudo a ver com a mensagem que eu vou estar compartilhando nessa noite. Precisamos encontrar o Senhor. O apóstolo Paulo nos coloca, segunda carta, né, aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Oração, todo tempo é tempo de oração. Ela precisa acontecer. No discipulado também foi comentado as formas diferentes da gente ouvir o Senhor. Porque na oração a gente busca a presença do Senhor. E o Senhor fala conosco. Fala conosco. A gente, falando de oração, deixa eu falar um pouquinho mais da oração. Muitas vezes a gente vai orar, a gente tem muita coisa para falar com Deus, a gente fala até meio desorganizado e vai derramando um monte de coisas e falando para o Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. Até que chega um momento que a gente fala, ai, acho que eu falei tudo, acho que eu desabafei tudo. A gente começa a se acalmar. Mas é muito importante que, além de falar com o Senhor, a gente pare para ouvi-lo, ouvir o Senhor. A gente não pode ter tanta pressa de sair da presença do Senhor. Como assim, né? De parar com a oração, de parar com aquele tempo que é de estar na presença do Senhor. Nós precisamos nos acalmar, precisamos pedir para o Senhor nos dar discernimento, falar conosco sobre aqueles assuntos todos que a gente colocou. Sem dúvidas, a gente quer uma direção, a gente quer uma palavra sobre aqueles assuntos. E o Senhor pode falar exatamente naquele momento, já pode começar a falar no nosso coração.
Outra coisa é que o Senhor pode começar a nos lembrar de experiências bíblicas, textos que a gente já conheceu, e Ele vai falando para nós. Da mesma forma que eu agi com uma pessoa que está descrito lá na Bíblia, Ele pode falar para nós: eu estou agindo na sua vida. Então a gente precisa de diálogo com Deus, precisamos de diálogo, essa conversa com o Senhor. Mas além disso, o Senhor pode falar conosco através da leitura da Bíblia que a gente vai fazer na sequência. A gente pode pedir para o Senhor ir falando conosco naquela leitura bíblica ali na sequência. Mas ouvir o Senhor também são em outros momentos. Às vezes quando a gente nem está percebendo, a gente está agora pensando em outra coisa, o Senhor fala de uma maneira especial, simples, mas sempre impactante. Porque muda a nossa história, porque nos encoraja, porque nos dá direção, porque nos anima. É a resposta, é o Senhor dando respostas para nós. Então a oração, ela é muito importante porque é a nossa conversa com Deus. A partir da oração, a gente tem a nossa convivência com o Senhor, o nosso diálogo. Nós precisamos orar. Nós lembramos, na semana passada, aqui no culto, o texto de Jesus, quando foi fazer uma limpeza no templo, porque tinha atitudes erradas. E aí ele lembrou um texto profético: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Então, assim, a oração, ela faz parte da vida do cristão. Nós não podemos negar a oração. Nós não podemos ser pouco praticantes da oração. Nós precisamos dedicar, ter disciplina na vida de oração. Nossa convivência com o Senhor. A gente fala assim também, um outro exemplo muito claro é um resultado. Se a igreja não ora, a Bíblia falou para a gente que a igreja é casa de oração. Isso mesmo. Se a igreja não ora, lá, aprendeu, eu escutei oração. Eu escutei. Isso mesmo, oração. Se a igreja não ora, a gente vira um clube. Um clube. A oração é a nossa convivência com Deus. Ela é essencial, é a nossa conversa com Deus. Poucos dias o pastor Enoque usou uma citação, não vou saber quem era o autor, mas eu vou conseguir dizer o conteúdo, o efeito, do conteúdo. Que nos últimos dias, nas vésperas da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda, a oração vai ficar muito claro para nós a necessidade da oração. Aqueles que não praticam a oração terão muita dificuldade de viver esses dias. Está conseguindo perceber a importância da oração? Nos anos 90, uma frase ficou muito conhecida, talvez ela seja até mais antiga. Mas ela diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E nós precisamos do poder de Deus sobre nossas vidas, para a gente vencer as tentações, para a gente vencer o pecado, as ofertas que são feitas no dia a dia, para a gente vencer as nossas fraquezas, para a gente poder resistir no dia mau. Precisamos da oração. Oração é fundamental para sermos igreja, para sermos seguidores de Cristo, para ouvirmos a sua orientação. E nesse tempo de oração nós somos transformados também. O Senhor fala e algo novo acontece em nossas vidas. Quando a gente tem uma direção, uma palavra do Senhor, muda a nossa vida, muda. Então, para a gente ser verdadeiros seguidores de Cristo, nós precisamos de oração. Nós precisamos de jejum, oração e leitura da Bíblia. Precisamos, para termos realmente comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, eu queria compartilhar também um sentimento. Quando Jesus curou um jovenzinho que estava endemoniado, que o pai dele foi procurou os discípulos primeiro, e ali os discípulos não conseguiram expulsar o demônio.
Aí Jesus falou, quanto tempo isso acontece? Eu falei assim, desde a sua infância. Mas Jesus conseguiu expulsar o demônio. Glória a Deus. Mas aí no caminho para casa, os discípulos se abrem para ele e falam assim, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou para eles, é porque esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Jejum e oração. Nós queremos ver prodígios e sinais, amém? Nós queremos ver pessoas salvas. Nós queremos ver pessoas se convertendo ao Senhor. Nós queremos orar e ver curas. Mas nós precisamos nos entregar mais ao Senhor, em jejum e oração. Amém? Quero então compartilhar com vocês. Tem um perfil de igreja que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós um perfil de igreja. Numa quinta-feira, faz uns 15 dias, né, Aurora, que a gente estava comentando aqui. Um perfil que a gente ainda não conhece. A gente não experimentou tudo do que o Senhor tem para nós. O Senhor pode fazer muito mais. Um perfil de igreja. Um perfil de igreja, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Eu consegui fazer a anotação. Quer ver? A gente nem consegue imaginar tudo dessa dinâmica, dessa vida de igreja, esse perfil de igreja. Essa igreja reconhece sua total dependência de Deus. De Deus. Eu não tenho aqui um medidor para chegar e falar quantos percentual que a gente é nesse quesito. Nenhum desses eu vou conseguir falar o percentual que a gente chegou em cada uma dessas questões aqui. Mas vou colocar, porque é um perfil que é num todo, e a gente precisa alcançar. Total dependência de Deus. Esta igreja tem o quebrantamento como marca. Não é orgulho, não é vaidade, mas é o quebrantamento, é a sede e fome da presença de Deus. Vem para a igreja famintos pelo Senhor, sedentos pelo Senhor. Uma igreja quebrantada, quer dizer, ela está disponível, ela está aberta. Um exemplo que eu conheci sobre quebrantamento, né, questão física, imagina o osso. O osso, ele tem uma camada, né, que a gente entende que é branca ali, mas por dentro também tem outra camada. Não sei explicar tudo isso. Como que a gente chama? Tutano. Como que a gente chama o meio do osso, né? Para acessar esse meio tem que quebrar a parte branca, a parte mais resistente. Tem que quebrar para acessar. Então, quebrantamento é tirar todas essas resistências. É a gente deixar tudo acessível ao Senhor. É uma atitude interior que a gente precisa cultivar. Cultivar. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nos colocar de joelhos diante do Senhor. Se esvaziar de todo egoísmo, qualquer resistência. Precisamos disso para sermos cheios do Espírito Santo. É isso, gente. Esse é o caminho. Tudo isso são exercícios espirituais, segundo Wesley. Mas vou continuar aqui falando do perfil. Como é essa igreja, hein? Ela tem o derramar-se na presença de Deus como marca. Derramar, derramar. É uma igreja serva, uma igreja submissa, adoradora, humilde, que reconhece que precisa muito ouvir a voz de Deus para caminhar. E isso é caminhar passo a passo. Preciso ouvir do Senhor, preciso ouvir do Senhor, preciso entender que estou em comunhão com o Senhor, que essa minha decisão, que esse passo que eu vou dar está de acordo com a vontade do Senhor. Uma igreja que caminha com ousadia e segurança, permanecendo na vontade de Deus, contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra. Amém? Quem deseja ser essa igreja? Amém? Vamos buscar isso no Senhor. O Senhor que sabe o que precisa aperfeiçoar em cada um de nós, mas a gente precisa desse objetivo. Toda vez que a gente se reunir na igreja, vamos lembrar que marcamos o encontro com Deus.
Amém? Marcamos o encontro com Deus. Uma outra fala do pastor Enoque é que a gente precisa que as quintas-feiras sejam semelhantes aos cultos de domingo. Claro que eu não estou falando para esvaziar culto de domingo, não. Encher os cultos de quinta-feira. As reuniões de oração. Amém? Tempo de busca, de intercessão. Tempo de busca. Lembra que oração não é só a gente falar para Deus, mas é buscar a sua presença. Estar na presença do Senhor. Um dia desses, Deus me deu uma frase assim, para minha reflexão e compartilhar também. As nossas orações têm sido mais pedidos de bênçãos ou tempo na presença de Deus para conhecê-lo mais? Ok, não estou dizendo que é proibido pedir as bênçãos, o socorro do Senhor. Ele quer sim nos ajudar, sem dúvidas. Mas a gente também precisa de tempo para estar na presença do Senhor. Amém? Para buscá-lo, para conhecer mais, para deixar Ele se revelar a nós, para nos fortalecer espiritualmente. Precisamos. Conhecendo um pouco mais desse perfil da igreja, ela é viva, ela é dinâmica, ela é atuante. Nela há salvação, a cura, há transformações, há milagres, há libertação, há reconciliação. Glória a Deus, porque o Senhor domina, porque o Senhor governa, porque a glória do Senhor se manifesta ali. Amém? Eu sei, a glória do Senhor já se manifesta em nós, mas pode aumentar, gente, pode aumentar muito mais. Amém? Precisamos ter isso como objetivo, buscar essa intimidade com o Senhor, buscar a presença do Senhor, deixar Ele governar, deixar Ele governar. Precisamos buscar esse perfil de igreja, mas ele não é automático. É um estilo de vida que vai se desenvolvendo, um estilo de vida. Precisamos orar mais. Precisamos reativar as vigílias. A gente fez, foi ano passado? Estou com dúvida se foi no segundo semestre que a gente fez. Teve a campanha de oração esse ano. Também teve, né? Foi até às 11 horas da noite. Começou 8 horas, por acaso? Foi. Curtinha, né, gente? A gente precisa expandir. Glória a Deus por esse tempo, sim. Glória a Deus por essa experiência, sem dúvidas, sem dúvidas. Quem aqui já teve experiência de vigília, que começava, vamos supor, às 8 horas da noite, mas ia até 6 horas da manhã? Quem já teve? Amém, glória a Deus. Muito renovador, não é? Transformador, fortalecedor. Precisamos buscar essas ações de novo, para que a gente possa desenvolver esse perfil. Oração na igreja é prioridade. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que orar. Tem que orar. Então a gente conheceu agora um pouco do perfil da igreja. Mas possivelmente, agora eu vou para a parte 2 da mensagem. A gente precisa mudar a nossa rotina. Possivelmente. Mudar a nossa agenda. Marcar outros encontros com Deus. Marcar outros encontros com Deus. A gente fala assim, às vezes, no início, é difícil orar 5 minutos. É verdade. Que dirá 15 minutos, não é? Mas a gente tem que aprender ir orando e permanecer na presença de Deus em comunhão. Depois, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai sentir falta, a gente vai querer mais tempo na presença do Senhor. Precisa desenvolver. Aí eu estava pensando assim, 1 hora de oração por dia, né? O que eu recomendaria no início? Que a gente fizesse assim, ó. Acorda, vamos fazer uma campanha. Eu convido mesmo, vamos fazer uma campanha? Estou convidando. Acordar 15 minutos de oração. Lá na hora do almoço, outros 15 minutos de oração. No final da tarde, mais 15 minutos de oração. Na hora de dormir, mais 15 minutos de oração. Quanto deu aí? 1 hora de oração. Amém?
Quem gostaria de participar dessa campanha? Eu quero começar ela nessa semana, apenas 7 dias, tá? Eu sei, eu vou estar de férias, não vou estar acompanhando muita coisa, mas eu quero fazer essa campanha. Eu vou ter até mais tempo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos, tá bom? Estamos juntos. A partir de amanhã, então, 4 períodos aí de 15 minutos. Muito bem, muito bem. Para a gente estar todos juntos nesse desenvolvimento. E não falta assuntos, gente. Claro que eu estou falando aqui de buscar a presença do Senhor, mas não falta assuntos. A gente precisa orar por nós, precisa orar pela família, precisa orar pela igreja, precisa orar pela cidade, pela escola, pelo trabalho, pelos enfermos. Não vai faltar assunto, tá bom? E o Senhor vai nos educando, nos ensinando, nos mostrando os assuntos também. Então, a gente já sabe o que a gente quer. Então, a gente já tem um alvo, desenvolver o estilo de vida, de oração, desenvolver esse perfil de igreja, que o Senhor ainda vai dar cada dia mais e mais detalhes, porque vai se tornar nossa experiência. Então, vamos reorganizando a nossa vida, nossa agenda, nossas prioridades, aprender a dizer não a tudo que venha concorrer com esse tempo com Deus, tudo que venha concorrer com este perfil de igreja. Excesso de celular? Concorre. Excesso de televisão? Concorre. Ou até mesmo, gente, excesso de trabalho. 15 minutos, deixa a roupa ali, depois a gente cuida dela, sabe? 15 minutos, que é o nosso alvo agora, entende? Deixa um pouquinho ali. A gente corre muito por coisas passageiras. Precisamos aprender a correr também pelas coisas eternas. Amém? Correr pelas coisas eternas. O que é principal? O que fica ou o que vai? Não é? Que Deus nos dê sabedoria para a gente buscar sua presença em tempo de oração e jejum e leitura da palavra. Vai acrescentando, vai acrescentando. De manhã é muito mais fácil, né? A gente começar o jejum, é muito mais fácil. Então convido mesmo, convido. Depois outros momentos pode estar descobrindo outras formas de estar fazendo, mas para poder ir desenvolvendo essa caminhada. O que tem roubado o seu tempo com Deus? Que mudanças você vai fazer na sua agenda, na sua rotina, para conseguir mais tempo com Deus? E agora, pensa comigo, nós não queremos uma vida rasa com Deus, amém? Não queremos uma vida rasa, queremos uma vida profunda na presença de Deus. E precisamos caminhar para aprofundar, amém? Você viu isso no livro de Ezequiel? Quanto mais caminhou, mais profundo foi, amém? A nossa caminhada é na oração, a começar pela oração, como a gente está dizendo aqui, para conhecer mais o Senhor, para entregar mais a nossa vida ao Senhor. E a gente viu no texto que a água vinha do altar do Senhor. Essa água pode simbolizar, sim, a presença de Deus em nossas vidas. O governo do Senhor sobre nossas vidas, sabia? Pensa agora um gráfico que é crescente. No início, a água estava onde? Só no tornozelo. Essa pessoa que tem a água só no tornozelo, ela tem bastante liberdade ainda, né? Se ela quiser sair da água, dar os passos, ela tem bastante facilidade, não tem? Ela ainda é muito independente de Deus. Ela ainda toma muitas decisões por conta própria. Isso é muito perigoso. Amém? Isso é muito perigoso. Então nós precisamos nos aprofundar. Não podemos nos contentar com uma vida rasa. Só os pés molhadinhos, só os pés. É pouco, é pouco. Imagina um gráfico, né? A gente está falando de crescimento na vida cristã. Esse texto a gente levou na reunião de oração das mulheres esses dias. Então, quando a gente lembra de joelho, a gente lembra de oração.
Não foi a fase 2? Quando fez a segunda medida da água, ela pegou onde? No joelho. Glória a Deus, essa pessoa já aprendeu a orar. Glória a Deus. Ela caminhou um pouco mais e agora já aprendeu a orar. Já é mais dependente do Senhor. Mas ainda tem muito para aprender. Amém? Já começou as coisas melhorarem. Porque a oração é o principal na vida do cristão. Mas ela precisa caminhar mais, aprofundar mais. E aí, o anjo do Senhor ali levou Ezequiel mais profundo. Mais 1000 côvados que fala, né? E aí a água pegou aqui na cintura dele, ó, na parte de trás, né, que fala do lombo. Quer dizer, já aprofundou mais. Glória a Deus, já aprofundou mais. Aqui a gente já lembra de força. O exemplo que a gente tem para esse trecho é: já está dedicando-se ao serviço. Essa pessoa já está apta a servir. Ela já pode ajudar uns aos outros, né? Levar as cargas uns dos outros. Ela já pode orar por outros. Ela já pode ajudar outras pessoas. Mas não é só isso ainda que Deus quer para nós. Ele quer mais. Vida mais profunda, mais conhecimento, mais dependência do Senhor. Mais de Deus sobre nós. Mais governo do Senhor sobre nossas vidas. O que Ele pede de nós? Que a gente se dedique mais um pouco. Vai mais para frente. Vai mais profundo. Caminhe mais. E aí a água chegou onde? Nos ombros. E ali já não dava mais para caminhar. Ou ele se solta, ou ele se afoga, né? Lutar contra a água não é legal. Não dá certo. Então, a gente pode ter toda essa segurança de nos soltarmos na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Se solte na presença do Senhor. Busque a oração, deixe o Senhor dominar. O Senhor, o controle já não está em nós, está vendo? Não dá pé. O controle já não está em nós. O controle precisa estar nas mãos de Deus. Amém? São alvos que o Senhor coloca sobre nós nessa noite. Para a nossa vida cristã. Eu estava lembrando na reunião das mulheres, né? A gente sempre canta, gente, presta bastante atenção. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Nos colocar em pé? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
fortes e enche-me de novo. Amém. Deus quer esta igreja, que é muito mais espiritual. Ele quer se revelar. Ele quer derramar a presença dele sobre nós, cada dia mais e mais. Ele quer, sim, que haja mais e mais manifestação da sua glória, de maneira mais palpável e visível, como foi na inauguração do templo. Amém? Nós vimos isso. Que haja libertação, que haja salvação, que haja milagres, que haja perdão de pecados. Mas é um estilo de vida que se desenvolve diariamente, com jejum, oração e leitura da palavra. Nós não fomos chamados para ser meio cristão ou cristão mais ou menos, isso não. Mas cristãos totalmente entregues ao Senhor. Que Deus nos abençoe na busca deste perfil, em nome de Jesus. Oremos.